Boa noite. Vamos lá então, vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos para Hebreus capítulo 11, verso de número 30. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 30. Vamos lá então. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Vamos orar mais uma vez? Queremos, Senhor Deus, clamar o teu perdão. Aceita, Senhor Deus, as nossas orações que serão colocadas diante do Senhor daqui a pouco. Mas eu peço que o Senhor possa, através do seu servo, falar aos nossos corações. Esse texto que é tão rico, Senhor Deus, o exemplo grandioso de fé, algo que é tão importante para todos nós, a compreensão de como nós devemos e podemos agir diante do Senhor frente a todas as dificuldades e os desafios que nós temos cada dia. Então, por favor, Senhor Deus, tira de nós tudo aquilo que impeça que os nossos ouvidos ouçam a tua voz. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, derrubando muros pela fé, a obediência que conquista o impossível. Bom, meus irmãos, nós já passamos aí da metade do texto, de Hebreus 11. Estamos já quase perto do fim, que são 40 versículos. E nós estamos já no estudo 16. Esse é o 16º estudo que nós fazemos. E a gente sempre tem introduzido cada mensagem falando sobre a importância de nós podermos aplicar e praticar a nossa fé. Então aqui nós temos o povo que estava diante de uma muralha gigante. Estavam diante de um desafio que até então nunca havia acontecido. E eles foram desafiados, então, a fazerem algo que nunca mais se ouviu que foi feito. Mas o texto que nós lemos dizem claramente que pela fé caíram os muros de Jericó. Então o texto que nós lemos, e posteriormente nós vamos lá para Josué capítulo 6, não vai falar sobre estratégias humanas de como fazer cair muros. Não. Nós vamos falar sobre um Deus que age quando o impossível encontra a desobediência. É claro, meus irmãos, hoje a gente não sai por aí gritando para derrubar muros, mas existem muitas situações nas nossas vidas que podem ser considerados como muros intransponíveis aos nossos olhos, mas que pela fé nós devemos obedecer aquilo que Deus tem dirigido às nossas vidas. Indo lá para Josué capítulo 6, você pode ir lá porque nós ficaremos ali. Vamos lá, Josué capítulo 6 é exatamente onde se passa a história que nós falaremos essa noite. Uma história que já é muito conhecida, mas nós queremos dar então todo o contexto. Verso de número 1, Josué capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele,
cada qual em frente de si. Então, nós podemos aprender 3 lições importantes sobre a fé que derruba muros. Primeiramente, meus irmãos, é a fé que persevera no silêncio. Nós não lemos, mas o verso de número 10, você pode... Alguém leia para nós aí, Josué 6,10, por favor? Então notem, meus irmãos, que chegou o momento deles gritarem, mas antes deles darem aquele grito, eles deveriam rodear a cidade. Eles deveriam, então, gritar apenas no momento certo, mas eles deveriam, primeiramente, marchar em silêncio. E aí você vai pensar o seguinte, né? Que raio de plano é esse? Mas a grande situação que a gente pode entender é que a fé, ela não exige explicações. A gente vê isso em toda a Bíblia. A fé não exige explicações, ela exige obediência. Então eles estavam diante de uma cidade grande, uma fortaleza, foi pedido que eles marchassem por alguns dias, só que eles deveriam marchar em silêncio. E assim foi feito. Imagina quando foi dito para Noé construir a arca, sendo que a palavra chuva para nós hoje é tão comum, só que ele nunca tinha visto isso. E demorou pelo menos 100 anos para que ele pudesse entender qual era o propósito de Deus quando ele construiu a arca. Existem certas questões que nós só vamos obedecer sem ver. Nós vamos crer sem ter diante dos nossos olhos a explicação do porquê nós devemos obedecer. Então, dentro das lutas que nós temos em nós, existem aí vários muros que muitos precisam derrubar em suas vidas. Às vezes um muro pode ser a falta de perdão. Às vezes um muro pode ser a falta de obediência a Deus, a frequência aos cultos, ou até mesmo resolver pendências, seja com algum familiar ou com alguma pessoa, ou até mesmo alguma questão de saúde, enfim. Muitas coisas, meus irmãos, são como muros nas nossas vidas que nós precisamos marchar em silêncio. Que no tempo certo, Deus, segundo a sua vontade, Ele vai fazer aquilo que dentro do seu plano é o correto. Então, algumas frases interessantes. George Miller, ele diz o seguinte: a fé não opera no campo do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. Então, aonde os nossos olhos, a nossa força termina, começa a fé em Deus. Martinho Lutero, ele vai dizer que a fé é um salto no escuro, mas nunca um salto no vazio. E Corrie ten Boom, ela disse que a fé vê o invisível, crê no inacreditável e recebe o impossível. Então, a fé do crente, ela deve ser uma fé obediente. Nós devemos obedecer a Deus porque nós o amamos e não porque nós temos a explicação das situações que hão de ocorrer nas nossas vidas. O que a gente tem conversado bastante, que é realmente algo difícil. Às vezes nós gostaríamos muito de certas explicações sobre questões particulares nossas, sobre questões particulares das nossas famílias, dos nossos irmãos em Cristo, mas dentro daquilo que, como cristãos, nós somos, nós devemos obedecer sem a necessidade de explicações. Mas também é uma fé que persevera no silêncio. Então,
Na verdade, eu falei o ponto errado, né? A fé que obedece mesmo sem entender. E, em segundo lugar, a fé que persevera no silêncio. Foi o versículo 10 que nós havíamos lido. Por 6 dias Israel marchou sem ver um tijolo só rachar. A tentação seria desistir, mas, em contrapartida, eles prosseguiram. Note um texto que nós já havíamos falado recentemente, de João capítulo 11, verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, meus irmãos, para que, isso nós falamos recentemente, Jesus ele poderia ter chegado antes, mas ele deixou claro posteriormente que ele chegou no momento certo para que a glória de Deus pudesse ser vista naquele acontecimento de Lázaro. Meus irmãos, dentro das situações que nos ocorrem, é importante entender que Deus estava trabalhando enquanto os israelitas estavam marchando. Enquanto eles estavam sendo obedientes, Deus estava trabalhando. Então isso mostra para todos nós que não há um momento que Deus, ele dorme. Um dos salmos vai dizer exatamente isso, que não dormirá aquele que guarda Israel. Então não há um só momento onde os olhos de Deus não estão sobre nós. Então a nossa fé, ela vai muito além do que achar que Deus está distante e não está respondendo aquilo que verdadeiramente nós estamos clamando ao Senhor. O Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: a demora da resposta não é a negação da oração. Deus pode guardar silêncio, mas ele nunca se esquece. O A.W. Tozer, um grande escritor, ele vai dizer o seguinte: é duvidoso que Deus possa abençoar grandemente um homem sem primeiro feri-lo profundamente. Por que isso é interessante? Porque por vezes é necessário que nós sejamos feridos pelas provações para que futuramente a vitória que Deus quer que nós tenhamos, ela possa ocorrer. Então, assim como falamos, e esse texto deixa claramente isso, que os judeus eles obedeceram sem a necessidade de entender e sem a necessidade de ficar falando, de ficar murmurando. Pelo contrário, eles podiam estar cansados daquelas marchas diárias, mas eles estavam obedecendo e no momento certo eles obedeceram e o milagre aconteceu. Essa também é uma fé que celebra antes da vitória. Veja o verso de número 15 de Josué capítulo 6, você pode voltar lá. Então a fé que obedece mesmo sem entender é uma fé que persevera no silêncio e é uma fé que celebra antes da vitória. Josué capítulo 6, verso de número 15. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então, depois que eles rodearam a cidade todas aquelas vezes, depois que eles obedeceram
tudo aquilo que Deus havia dito, então aquele gesto deles gritarem não era um improviso. Eles obedeceram aquilo que Deus havia dito que eles deveriam fazer. Ou seja, ali foi uma demonstração de grande fé cultivado pela obediência. Então, no momento certo, eles agiram conforme a palavra de Deus, mas antes deles verem os muros rachando e caindo, eles precisaram obedecer. Eles precisaram demonstrar fé em Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Aqui a gente não está ensinando sobre confissão positiva. Você sabe o que é confissão positiva? É mais ou menos assim, ó, se você gritar forte, Deus vai te ouvir. Não é isso. A gente não está ensinando isso aqui para vocês. Nós estamos ensinando que nós devemos confiar na fidelidade de Deus. A pergunta é a seguinte: o que rachou os muros? O grito dos judeus? Foi ou não foi? Foi o poder de Deus. Mas Deus usou o seu povo como instrumento. Então aqui, meus irmãos, não adianta chegar na parede e começar a gritar: quebra! Não tem poder se não for a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, nós precisamos confiar na fidelidade de Deus, mesmo que a resposta seja não. Quando Paulo clamou sobre aquele espinho na carne, qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. E ainda Deus explicou, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O grande apóstolo Paulo. A gente não sabe qual era aquele espinho na carne. Mas a lição que nós temos é que confiar em Deus, ser obediente a Deus, demonstra que verdadeiramente Ele sabe aquilo que vai fazer através de nós. Só Ele sabe os seus planos através da nossa obediência. Crentes desobedientes, eles não servem para servir. Infelizmente, meus irmãos, existem muitas pessoas que são desobedientes. Agora, como nós já falamos, e o texto de Hebreus ele é muito claro, Deus vai usar os fiéis. Então, como resultado da nossa fidelidade, o que nós ganhamos? Nós lemos, versículos 13 a 16, uma pátria que os nossos olhos não podem ver aqui, mas eterna. O autor de Hebreus ele vai dizer exatamente isso para aqueles irmãos que, como nós já falamos, eles estavam sofrendo com a perseguição, estavam sendo sugeridos a servirem a Deus em comunhão na igreja, como no capítulo 10, 25 vai dizer, não deixando de congregar como é o costume de alguns. E dali a poucos versículos ele começa a derramar exemplos de fé naqueles irmãos, para que eles soubessem que aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, elas não estavam passando por nenhuma coisa espetacular. Que já existiram tantos outros que foram provados e tiveram situações até piores, como futuramente o autor de Hebreus vai falar que alguns até cerrados no meio foram. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que dentro do plano de Deus há o propósito do Senhor. Há muros que caem no grito, ou seja, que são milagres repentinos. E outros que caem no processo, como por exemplo com Naamã. Naamã, ele foi curado durante aquele processo. Que Deus estava agindo não só na vida dele, como também uma lição grandiosa na vida de Eliseu, na vida de Gease e assim vai. Era o poder da fidelidade de Deus. Um autor desconhecido disse o seguinte: a nossa adoração a Deus não depende do mundo cair, depende de quem está no controle. Então, se nós cremos que Deus está no controle, mesmo que os muros não caiam,
nós sabemos que eles não caíram por conta da vontade de Deus. O Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: aprenda a deixar Deus cuidar do futuro, porque ele já está lá. Ele vê todas as coisas. Então, meus irmãos, é uma fé que celebra antes da vitória, porque nós cremos que nós já somos vencedores em Cristo. Alguns conselhos práticos, meus irmãos, como que nós devemos derrubar os muros nas nossas vidas. Assim como eu falei, os muros podem ser situações que nós precisamos trabalhar nos nossos corações. Primeiramente, é identificar quais são os muros. A falta de perdão, a falta de vontade de servir a Deus, a falta de interesse em participar da obra de Deus, em amar o próximo, tantas coisas que nos ocorrem. E o que nós devemos fazer depois de identificar quais são os muros? Obedecer. A palavra de Deus fala para nós nos relacionarmos com os nossos irmãos. A palavra de Deus deixa claro que nós devemos perdoar. A palavra de Deus deixa claro que nós devemos obedecer. Então já são coisas reveladas. A gente não precisa ficar, será que eu perdoo? Não, a palavra de Deus já deixa claro aquilo que nós devemos fazer. Também, meus irmãos, é importante nós entendermos que os judeus, eles perseveravam juntos, como povo de Deus. Nós também devemos perseverar como povo de Deus, devemos perseverar juntos. Então, a fé do cristão não é uma fé solitária. E também, nós precisamos agir como Paulo e Silas, que quando estavam no maior perigo, eles estavam adorando a Deus. Então, nós não podemos deixar de adorar a Deus em momento nenhum. Nós vamos terminar com o versículo que eu já meio que li, mas abre sua Bíblia lá, 2 Coríntios 12, 9. É importante nós lembrarmos, enquanto você abre aí, que Jericó foi só o começo. Israel ainda enfrentaria outras batalhas, mas aquele milagre os faria lembrar da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele não vai prometer, ou ele não nos promete que todas as batalhas, todos os muros, eles serão derrubados. Mas ele promete o que 2 Coríntios 12, 9 vai dizer. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Alguém leia o 10, por favor. Entenderam, meus irmãos? Essa talvez é a maior lição que nós precisamos aprender. Que nos momentos onde nós somos fracos, é que realmente nós somos fortes. Por quê? Porque aí nós entendemos de quem verdadeiramente nós dependemos. O apóstolo Paulo, ele relata muitas situações que ele passou no decorrer da sua vida. Mas ele entendeu que a graça de Deus sobre a sua vida era tudo aquilo que ele precisava. Então, meus irmãos, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, precisamos muito da graça de Deus sobre nossas vidas. Então, vamos continuar crendo no poder e no propósito de Deus. Existirão muros que ainda precisarão ser derrubados, mas todos eles precisarão de fé e obediência para que, segundo Deus, eles caiam no momento que for a vontade do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Queremos, Senhor, agradecê-lo porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Nós agradecemos por seus propósitos. Agradecemos porque sabemos que em todos os momentos o Senhor é conosco. Somos falhos, pecadores, limitados. Então nos ajude, Senhor Deus, a permanecer crendo nas suas promessas, a entender que a obediência é a chave de uma fé genuína. Então ajuda-nos a obedecer, a sermos fiéis a Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.